Olá, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje vamos continuar com o estudo do módulo 16 do livro Ângulo a respeito da análise de chances de eventos aleatórios. Lembrando que nossa última aula foi lá no dia 6 de agosto, né? Semana passada não tivemos aula em função das aulas online que vocês estavam tendo com a Prof. de Artes, tá? E então, essa pausa aí nesses últimos 15 dias, vamos retomar agora. Vocês tinham que responder os itens 1 ao 5 lá da atividade 1 da página 194, né? E as atividades do Em Casa, os itens 1 e 2, que também tinham que colocar na plataforma, certo? Vamos corrigir isso na aula de hoje. E vamos continuar, então, concluir o roteiro da aula de hoje, então, funciona da seguinte forma. Vamos começar com a correção das atividades da aula anterior. Depois, vocês irão lá na página 195 e 196, onde vão responder os itens 6 do 6 ao 8, lá da atividade 1, completando a atividade, certo? E aí, então, tem uma nova rodada do jogo prevista lá na página 197. Porém, vocês têm que dar uma olhadinha ali no que diz nas atividades hora de jogar, tá? Porque tem algumas coisas diferentes da primeira rodada. Prestem atenção no tabuleiro. Responder os itens da atividade 2, que também está na página 197, tá? Que vem depois desse hora de jogar 2. E para finalizar, então, os itens 3 e 4 da página 199, que é a tarefa do Em Casa. Tá? Essa daí vocês também vão postar na aula de hoje, dia 20. E na semana que vem nos corrigimos. Então, vamos observar o que temos aqui. Ok? Vamos começar com a correção. Na página 194, vocês tinham a atividade 1, certo? Pois então, a atividade 1 vocês tinham que fazer do item 1 ao 5, certo? Bom, o item 1, 2 e 3, eles eram perguntas individuais, né? Que iam depender de como vocês jogaram, quais foram as apostas. Ok, olha só, quais números foram escolhidos pelo jogador que ganhou. Era uma situação de jogo, né? Não tem como eu disponibilizar um gabarito. Você acha que fez boas escolhas de números? Justifique. Por que você acha que escolheu os números que escolheu? Eles foram bons? Sim ou não? Né? E aí, então, escreveu os argumentos. Numa próxima partida, você escolheria os mesmos números ou mudaria? Justifique sua resposta. Por que esse tipo de pergunta depois de um jogo como esse, gente? Porque se você não compreendeu a lógica do jogo enquanto estava lendo as regras, você escolheu números aleatórios, né? E aí, então, a partir do jogo, você pode perceber que alguns números eram, de certa forma, mais conveniente de serem escolhidos, né? Tinha mais chances de vencer. Então, essas perguntas é para que vocês percebam isso. Quando você está lendo as regras e você olha o tabuleiro, você consegue perceber qual a lógica do jogo, né? Ou qual uma forma estratégica de vencer o jogo. E então, se vocês conseguiram compreender isso enquanto leram as regras, vocês fizeram boas escolhas na hora das apostas, tá bem? A número 4, então, era completar a tabela, né? Com produtos possíveis de serem obtidos quando dois dados são lançados e os pontos de suas faces são multiplicados. Bom, pensa com a prof. Vocês têm dois dados, né? O jogo dizia para vocês utilizarem dois. Vocês tinham que fazer o produto, né? Multiplicar o número que caísse em cada dado, multiplicar um pelo outro. Aqui, a gente tem uma tabela com todos os resultados possíveis, todos os produtos. Lembra que na multiplicação, o resultado da multiplicação a gente chama de produto, né? Pois então, o produto de 1 vezes 1 é 1. O produto de 1 vezes 2 é 2. E assim sucessivamente até eu fazer todos os produtos. Vocês entenderam como é que funciona essa lógica da tabela? O
que eu estou multiplicando? Eu estou multiplicando o número que está aqui na coluna pelo número que está na linha. E o resultado eu boto quando eu cruzo eles. Então, 1 vezes 1 igual a 1. 1 vezes 2 igual a 2. Vou pegar um outro número aqui, ó. 4 vezes 3. Então, eu vou na linha e cruzo com a coluna. 4 vezes 3, 12. E o que determina a minha tabela aqui, ó, é a operação que eu vou fazer nessa tabela, é o cantinho ali, tá? Então, olha só, aqui tem o símbolo de multiplicação, de vezes, né? Então, eu sei que todos os resultados desta tabela serão produtos, ok? Podem fazer pausas no vídeo, pegar o material em anexo também das orientações da aula para corrigir e verifiquem se vocês acertaram toda a tabela de multiplicação dos resultados possíveis com 2 dados, tá? E eu tenho números de 1 a 6, porque a gente tem números de 1 a 6 em dados, né? Ok? Na número 5, então, comparar os produtos da tabela com os números do tabuleiro, tá? Então, é pegar a tabela de vocês lá das apostas, desculpa. No número 5, então, era pegar esta tabela aqui, que a prof disponibilizou agora com o gabarito, mas que vocês também fizeram, né? E comparar com o tabuleiro que foi utilizado por vocês lá no jogo, tá? E a pergunta, então, todos os números do tabuleiro estão nessa tabela? Não, né, gente? Por quê? Porque no tabuleiro do jogo, vocês têm números de 1 a 36 corridos, tá? Posso voltar aqui para a gente visualizar lá. Olha, tabuleiro para apostas, tá? Eu tenho números de 1 até o 36, tá bem na sequência, né? Sequência numérica. E aqui na tabela da atividade, a gente tem números que são resultados do produto de 2 dados, tá? Então, uma resposta adequada seria essa, porque no tabuleiro os números são de 1 a 36 e na tabela são os possíveis produtos entre números de 1 a 6, que são os números que estão nos 2 dados, certo? Se você não escreveu exatamente dessa forma, mas está passando a mesma ideia na sua resposta, veja bem, tem que ter este significado a resposta de vocês. Não precisa ser exatamente as mesmas palavras, tá? Mas o significado da resposta tem que ser a mesma, ok? Então, esta era a parte da correção. E vamos lá para o em casa. Os itens 1 e 2 que vocês farão a correção da atividade, certo? Agora, olha o que eu falei. Antes a operação era vezes, né? Então, a gente tinha um símbolo de vezes aqui no cantinho. Agora, como a operação é mais, vocês têm que somar os números da linha com os números da coluna. Então, 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 2 igual a 3. 1 mais 3 igual a 4. E assim, todos os números possíveis, certo? Bom, dá a diferença. Será que vai dar a diferença da tabela de somar com a tabela de multiplicar? Óbvio que sim, né, gente? São operações diferentes. Por mais que sejam números de 1 a 6 nas duas tabelas, uma coisa é somar, outra coisa é multiplicar. São coisas bem diferentes, tá? E aí, então, o número 2, analisar os resultados dessa tabela anterior. Olha a letra A. Quais são as somas que têm maior chance de sair quando lançamos 2 dados? Somas, gente, tá? Quando eu tenho que somar os 2 números dos dados, tá? Era só olhar na tabela qual o número que aparece mais vezes, né? Eu identifiquei que o 6, o 7 e o 8 são os que aparecem mais. Na verdade, o único que aparece 6 vezes é o 7, olha, porque eu posso ter 6 mais 1, posso ter 5 mais 2, posso ter 4 mais 3, posso ter 3 mais 4, posso ter 2 mais 5 e posso ter 1 mais 6, tá? Então, tem 7 formas, toda essa diagonal aqui dessa tabela, de conseguir o resultado. 7 formas não. 6 formas de conseguir o resultado 7, tá? O resultado 6 são 5 formas e o resultado 8 também 5 formas. Então, eu considerei
esses três números, os números que têm as somas, né, que tem a maior chance de ocorrer quando são lançados dois dados. E o item B, a letra B, e as que têm menor chance. Eu considerei o 2 e o 12, porque só tem uma chance, né? A única combinação possível de obter uma soma que o resultado seja 12 se eu tirar 6 nos dois dados, né? Que eu possa somar 6 mais 6. Ou então, né, que eu tire um num dado e um no outro dado. E aí eu faço 1 mais 1 igual a 2. Poderia dizer que o 3 e o 10... O 10 não, né? O 10 já são 3 chances. Então aí já é uma quantidade um pouquinho maior. O 3 talvez também, né, tem uma menor chance, só tem 2 chances do 3 acontecer se eu tiro 2 e 1, né? Então, essas são as respostas da atividade da aula anterior. A atividade da aula de hoje, então, está aqui, olha só. Hora de jogar 2, tá? Depois que vocês, então, analisaram as possibilidades de resultados, né, com os pontos das faces dos dois dados, vocês vão fazer uma nova rodada. Só que agora, muita atenção, você já sabe que o tabuleiro não precisa ter todos os números de 1 a 36, né? Se vocês só tem dois dados, tem números que nunca vão cair nessa... Você nunca vai conseguir marcar eles no tabuleiro, porque não é resultado do produto, né? A regra do jogo segue a mesma, ainda você vai fazer o produto dos dois dados, tá? Ó, é uma nova rodada. No entanto, o que vai mudar? O tabuleiro. Vocês vão construir esse tabuleiro, tá? Complete-o com os números que têm chance de serem produtos da multiplicação dos pontos obtidos em dois dados. Então, vocês já viram quais são os números possíveis, né, de se obter através do produto de dois dados. Então, coloquem aí no tabuleiro, façam as apostas, convidem uma pessoa da família para jogar, né? E, então, sigam as atividades. Atividade 2 aqui, então, qual foi o critério que você utilizou para a escolha? Tá bem? Vocês vão responder isso depois do jogo. Quem venceu o jogo, tá? Se escolheu os produtos com maior chance. Vocês já viram quais são os produtos com maior chance também. E se você acha que escolher os produtos com maior chance é garantia de vencer o jogo, sim ou não? E por quê? Tá? Estes itens você sabia da página 198, que são curiosidades, tá? E tem uma outra anterior. Eu quero que vocês deixem para a semana que vem, vou orientar como que será a atividade no próximo vídeo, ok? E a tarefinha, então, que eu já deixei lá explicadinho no roteiro da aula, 13 e 4 do Em Casa, tá? Esses são os dois itens que vocês têm que fazer também, pra gente encerrar esse módulo, praticamente encerrar, né? Porque as curiosidades vão ficar pra semana que vem. E tirarem fotinho e mandar pra prof na plataforma na aula de hoje, ok? Divirtam-se, bons estudos, qualquer dúvida estou disponível no chat. Beijinhos!